Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia aí, galera. Povo abençoado, povo de Deus. Que bom poder se reunir com vocês aqui mais uma vez. Hoje, mais um dia de oração, mais um dia no qual a gente se reúne para bendizer o nome do Senhor juntos, né? Então, eu quero louvar a Deus por essa infinita oportunidade, porque é uma oportunidade que não acontece só aqui nesses 20, 30 minutos, mas que por causa dela coisas eternas vão ir acontecendo dentro da gente, né? Então a minha gratidão a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha, na sua, na nossa vida. Minha gratidão a Deus pela sua vida aí, você que já está aí presente conosco nessa live aí, né? Minha gratidão a Deus por você que vai assistir esse vídeo depois na minha página lá do Facebook, vai assistir aí na página da nossa igreja sede, vai assistir lá no meu canal lá do YouTube, porque após a gravação esse vídeo é sempre enviado para o meu canal do YouTube, para que os meus inscritos lá e quem passar lá pelo YouTube também possa desfrutar daquilo que Deus tem nos permitido juntos aqui. Então, minha gratidão a todos vocês aí, tá? Desde já minha saudação de paz a todos que já estão entrando aí. Eu já vi aqui o pastor Nelson Luvisoto, a irmã Rosa Beleza, irmã Sueli Martins, Sheila Dias, pastor Edmilson, Denise Madeira, Luiz Pereira, Renilda dos Santos. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Meu amado irmão Hudson Calazans e todos vocês que vão entrando aí, minha saudação de paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, como sempre nós vamos orar. Depois de orar eu tenho uma palavra para compartilhar com você aqui, uma palavra de força para você continuar essa caminhada, para continuar aí o caminho do Santo Evangelho, lutando e batalhando pelo reino de Deus. Nunca medindo esforços para ser instrumento na vida de alguém na qual Deus te estabelecer. Então vamos primeiramente falar com Deus em oração, como a gente sempre faz aqui. Depois vamos meditar juntos num texto bíblico, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu amor incomparável. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que nos concede nessa manhã, Deus, de reunirmos aqui, eu na sala da minha casa, os seus filhos na sala de suas casas, alguns como o Hudson no seu local de trabalho, para poder meditarmos juntos, falarmos com o Senhor e orarmos, aprendermos na Tua palavra tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Pai, te adoramos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, porque embora saibamos, Senhor, que não somos merecedores, reconhecemos isso. Reconhecemos que se não fosse a Tua graça, o Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós? Jamais teríamos o acesso ao Senhor. Mas o Senhor é um Deus bondoso que nos permitiu, através do Teu Filho Jesus e a crença no nome dEle, essa linda oportunidade de falar contigo e saber que mesmo que os meus olhos não te veem, mas a minha alma sabe que o Senhor me ouve e que estás conosco. Porque a Tua palavra é fiel, aonde vai dizer que aonde se reunir 2 ou 3 no Teu nome, o Senhor se manifesta de forma extraordinária. E nós estamos aqui, Senhor, no Teu nome e para a glória do Teu nome. Muito obrigado por mais uma manhã de vida. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor, por esse veículo, por essa plataforma digital chamada Facebook, que embora muita gente use para tanta coisa ruim, nós estamos usando para a glória do Teu nome. E nesses tempos de pandemia, Senhor, essa plataforma digital, o Facebook, o YouTube, foram uma arma poderosa para alcançar aqueles que estiveram longe da igreja física. Portanto, muito obrigado, Deus. Portanto, também pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, que possamos usar, Senhor, esse instrumento com sabedoria e com poder e, sobretudo, com a autoridade da Tua palavra. Senhor, nossa gratidão pela vida daqueles que já tomaram o seu café, daqueles que ainda vão tomar, porque alguns estão em propósito, e após esse período de oração, vão fazer aí a primeira alimentação do dia. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pela água que tivemos a banhar os nossos corpos, a beber, tudo isso. Somos gratos ao Senhor por todas as coisas, nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado principalmente pela salvação de nossas almas, porque o fato de estarmos aqui juntos, reunidos para falar contigo, reunidos para aprender na tua palavra, é porque ela nos alcançou e nos salvou. Portanto, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu Filho Jesus, que morreu para que eu e os meus irmãos tivéssemos vida, e não apenas uma vida comum, mas como Ele mesmo nos ensinou, uma vida com abundância. Assim, Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelas maravilhas que tem operado, por tudo que o Senhor tem feito no lado visual e até mesmo onde os nossos olhos não alcançam, porque o Senhor é um Deus que nos provê daquilo que os nossos olhos vê e daquilo que os nossos olhos não vê. O Senhor é um Deus que nos livra daquilo que os nossos olhos vê e daquilo que os nossos olhos jamais poderá ter noção. Portanto, muito obrigado pela tua misericórdia e bondade. Senhor, também pedimos perdão. Reconhecemos que somos frágeis, reconhecemos que somos debilitados, e a tua palavra mesmo vai dizer que se a gente disser que não tem pecado, a gente já peca. O apóstolo Paulo, ao instruir uma de suas igrejas, deixou bem claro que todos nós pecamos e destituídos fomos da tua glória. O fato de estarmos aqui é misericórdia, é amor, é graça, tudo isso proveniente da tua parte. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu entendimento para essas coisas. Portanto, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a seguir em frente, a cada dia mais altruístas na fé, a cada dia mais interessados no teu reino e na tua justiça, nas tuas coisas. Pai, nós sabemos que temos necessidades aqui embaixo, e isso é fato, isso é real, isso é vital para nós. Temos que ter o nosso trabalho, temos que ter o nosso dia a dia como seres sociais, tudo isso é normal e salutar aos teus olhos. O Senhor não veio para nos impedir de viver a vida que nos deu. O Senhor veio para nos dar sabedoria para viver essa vida que nos concedeu. Portanto, eu peço ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus, mas nos dê sabedoria para priorizar o teu reino e a tua justiça. Porque as demais coisas diz bem a tua palavra em Mateus capítulo 6, a partir do verso 33, que o Senhor cuidará nos mínimos detalhes. Portanto, Deus, o que eu quero nessa manhã é orar com meus irmãos pedindo ao Senhor que continue nos dando graça para seguir em frente a carreira do Evangelho e proclamar aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, não só os ministros do altar, como está comigo aqui o pastor Nelson do Visoto, o pastor Edmilson Alexandre, algumas irmãs que se envolvem no diaconato, alguns diáconos, alguns membros e irmãos. O serviço da tua obra não está direcionado só a obreiros da tua casa, mas todos aqueles que confessaram o teu nome e que se entregaram ao Senhor, por menos tempo que tenham na tua casa, já tem uma parcela de responsabilidade na proclamação desse reino. E o que eu venho nessa manhã, Deus, é orar ao Senhor para que continue nos despertando para essas coisas, para que desperte os meus irmãos que estão comigo nessa live, os que vão me ouvir depois no YouTube, os que vão me ouvir na página do meu Facebook, os que vão me ouvir depois talvez num compartilhamento numa outra rede social, num vídeo feito em casa. O que importa, aqueles que vão me ouvir, Senhor, que sejam despertados para isso que eu vou pedir ao Senhor agora. Esse senso missionário que todo crente tem que ter, que todo aquele que confessou o teu nome tem que adquirir e não só ter em sua vida, mas colocar em prática, em atitudes. Porque o Senhor nos convidou e nos chamou para essa linda obra que é continuar o que Jesus começou. Continuar o que Ele começou, Senhor, na cruz do Calvário, em meio aos discípulos, em Samaria, em Cafarnaum, na Galileia, em Decápolis, em todo lugar, em Nazaré, em Belém, por onde Ele transitou enquanto esteve conosco aqui na terra, fazendo a proclamação do Teu reino. E deixou isso para nós como obra a ser cumprida, como missão a ser cumprida. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor que continue falando ao nosso coração, porque é um vizinho da esquerda, um da direita, um de cima, um de baixo, um amigo de trabalho, alguém que se assenta conosco na condução. Nós temos essa responsabilidade de proclamar o Teu reino e de anunciar a Tua mensagem. Portanto, nessa manhã, quero orar com os meus irmãos, também pela vida daqueles que estão embrenhados no campo missionário,
tantos que deixaram a sua casa, deixaram a sua pátria, deixaram a sua família, deixaram os seus bens materiais, deixaram talvez o lugar da onde nasceram e cresceram para agora estar numa terra desconhecida, num lugar que não é o seu lugar, numa casa que talvez não seja a sua casa, Senhor, vivendo às vezes de modo restrito, tendo inúmeras privações sociais só para continuar falando da tua palavra. Portanto, eu peço ao Senhor, continue abençoando os missionários, continue dando graça, poder, sabedoria, virtude e vigor, cheios de fé, para proclamarem o reino de Deus, que sejam usados com sinais e maravilhas, para que o teu nome seja glorificado. Também pedimos em nome de Jesus, Deus, que as igrejas que tomam conta desses que fazem a tua obra, Senhor, que cada dia mais se despertem para a contribuição da mesma, Senhor, porque nós aprendemos desde cedo que missões se faz de 3 formas: indo, orando por quem foi e contribuindo com quem foi. Deus, nós agora estamos orando por quem foi, mas eu peço ao Senhor que em nome de Jesus desperte a tua igreja, para que no meio dela se levantam quem tenha o desejo e a missão e o chamado de ir. Levanta missionários para continuar essa guerra que só vai ter fim quando o Senhor voltar para nos buscar. Que continue pregando, mesmo debaixo de perseguição, seja ela exposta ou velada, mas estamos aí no campo, Deus, lutando pelo teu reino, proclamando o evangelho de Cristo e agarinhando almas para o céu. Portanto, no nome de Jesus, Deus, desperta jovens, crianças, homens, mulheres a caírem nesse caminho, pregando o lindo nome de Jesus. Também pedimos ao Senhor que continue despertando a tua igreja para a contribuição, Deus, para que possam, aqueles que têm condições de semearem nesse terreno que é tão fértil, que é o campo missionário, semearem vidas, semearem famílias que estão agora, Senhor, desprovidas de tudo aquilo que outrora tinham. Eu conheço casais que abandonaram vidas empresariais e agora estão no Quênia, no Congo, em lugares tão distantes, tão pobres, para continuar pregando o teu reino. Senhor, desperta homens e mulheres que têm, Senhor, condições muito elevadas para que possam suster as necessidades desses que agora falamos contigo. Também pedimos ao Senhor que continue levantando joelhos que se dobram para continuar clamando por esses que pregam o teu evangelho em lugares longínquos, em terras distantes, ou até mesmo aqui dentro do nosso país, no nosso bairro, na nossa vila, porque enquanto tem gente pregando lá longe, também tem gente agora, nesse exato momento, na porta de uma escola, na porta de um mercado, num ponto de ônibus, num hospital, na fila de um banco, entregando folhetos e anunciando o nome do Senhor Jesus. Esses também são dignos de honra e de respeito como missionários e missionárias do Senhor. Portanto, todos aqueles que se dedicam ao pregoar da tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus que os abençoe, não só na esfera espiritual, porque disso eu sei que o Senhor cuida bem, mas também na esfera material, para que possam ter condições de cuidar da sua vida enquanto cuidam da sua obra. Assim os abençoe e quanto a nós, Senhor, continue nos dando graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã eu quero convidar você a um texto bíblico do livro do Gênesis, capítulo de número 40. Abra sua Bíblia aí. Livro do Gênesis, capítulo de número 40. Alguns é bem possível que a maioria de vocês já estejam familiarizados com essa história. É a história de José, no momento em que ele está no cárcere após uma acusação, e agora ele vai ter a companhia de 2 homens importantes do reino de Faraó, um copeiro e um padeiro. E algo interessante vai acontecer aqui, nessa linda história de José, lembrando a vocês que a Bíblia é feita de 3 narrativas: narrativa profética, narrativa doutrinária e narrativa histórica.
Narrativa profética é quando o texto fala de uma profecia já cumprida, de uma profecia que está se cumprindo ou de uma profecia que vai se cumprir. A narrativa doutrinária é um texto do qual a gente extrai uma conduta de vida para a nossa forma cristã. Nós temos aí as cartas de Paulo, temos os evangelhos, temos as cartas pastorais, né? Ali as cartas apostólicas que formam essa narrativa doutrinária. São textos que pegam ali uma conduta de vida que todo cristão tem que seguir. E as narrativas históricas são textos que fazem uso de uma história que aconteceu na vida de alguém, na vida de um povo, na vida de um grupo, para nós observarmos e aplicarmos aquilo que for coerente, né? Porque a gente não pode aplicar toda a narrativa bíblica. Que isso, pastor? Você não pode pegar toda a Bíblia e pegar todo o endereço bíblico e querer aplicar na sua vida. Porque há questões na Bíblia que não passam apenas de história daquele ambiente, daquele contexto e daquele povo. Não tem como se aplicar hoje. O problema de muito leitor bíblico é que ele quer aplicar textos na sua Bíblia que não tem como aplicar. E por isso as confusões doutrinárias, e por isso as heresias aparecendo, e por isso os distúrbios na fé. Por exemplo, eu vou pegar um texto que, ainda que esteja no Novo Testamento, é uma narrativa histórica e não pode ser aplicado como algo profético, como é feito. As pessoas pegam esse texto que eu vou fazer menção dele agora e aplicam na sua vida como narrativa profética. E não tem como aplicar. É uma narrativa histórica. Aconteceu na vida daquele indivíduo. Pode ser interpretado como fé? Deve. Mas não como narrativa profética que vai acontecer na minha vida. Muito cuidado na hora de ler a Bíblia e de interpretá-la, para que você não pegue um texto fora de contexto e acabe aplicando de forma errada e isso se torne um problema na sua caminhada ou na caminhada de alguém que te ouvir, tá bom? Então vamos ao texto que eu disse a vocês. Tem um texto da Bíblia que fala sobre o momento em que o apóstolo Paulo e Silas estão presos. Ali por volta da meia-noite oram ao Senhor, acontece um terremoto e os cárceres se abrem, o carcereiro fica desesperado porque agora os presos parecem que fugiram e ele tenta se matar. O apóstolo Paulo grita dizendo: não faça isso contigo, nós estamos aqui e crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí tem um montão de gente que pega esse trechinho ali e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu cansei de pregar em campanhas com esse tema e as pessoas se decepcionaram, né, com a minha pregação, porque imaginavam que eu ia falar isso, ó, crê que Jesus vai salvar todo mundo. Não, esse texto não é uma narrativa profética. O que aconteceu ali foi para o carcereiro. O crê e será salvo a sua casa aconteceu para o carcereiro. Mas talvez você que está me ouvindo aí diz: pastor, mas isso aconteceu na minha vida, aconteceu na sua. Mas eu conheço pessoas que não aconteceu na vida dela. E se fosse uma narrativa profética, deveria acontecer na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus, não é fato? E eu conheço pastores que o seu filho morreu longe de Deus. Eu conheço mulheres de oração que o seu filho morreu no tráfico. Eu conheço homens e mulheres de Deus que seus pais morreram no espiritismo. Eu conheço mulheres de oração que o seu marido morreu no álcool, nas drogas. Ou abandonou a sua casa, está vivendo com outra mulher. Ou vice-versa. Eu conheço inúmeros homens de oração que os seus filhos estão envolvidos no mundo do homossexualismo. E alguns até morreram lá. Então cuidado, essa narrativa é uma narrativa histórica do poder de Deus na vida de Paulo e de Silas naquele cárcere. A gente não pode pegar esse texto e aplicar de forma profética dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem muita gente que crê e ela foi salva e alguém da sua casa se perdeu. Então muito cuidado. Como diz o carioca, muita calma nessa hora. Todo texto deve ser observado segundo a sua narrativa. E tendo possibilidade, a gente aplica ou não aplica no nosso cotidiano. Então esse texto aqui é uma narrativa histórica. Gênesis capítulo 40. Abre sua Bíblia aí
em Gênesis capítulo 40, é uma narrativa histórica que pode ser observada e assim sim aplicada aonde caber no nosso contexto atual. Vamos ler? Gênesis 40 diz assim: e depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do cárcere, na casa do capitão da guarda, na prisão onde José também estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servissem. E depois que estivessem muitos dias na prisão, ambos sonharam, e depois que estavam muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um um sonho, na mesma noite, e cada um conforme a sua interpretação do seu sonho, o copeiro e o padreiro do rei do Egito, que estavam presos. E quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam muito perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó: o que aconteceu com vocês? Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam na prisão da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E respondeu eles: tivemos um sonho e ninguém pode interpretar. E disse-lhe José: a interpretação pertence a Deus. Conta-me, peço-vos os que me contam o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos a brotar, e a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, espremia no copo e entregava a Faraó. Então disse José: esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e restaurará o teu cargo, e darás o copo na mão de Faraó, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Lembra-te, porém, de mim, quando for ter com ele. Usa de bem comigo, peço-te compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão. Pois fui roubado da minha terra, dos hebreus, e aqui estou, e nada fiz para estar nessa masmorra. E quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também tive um sonho. 3 cestos de pão brancos estavam sobre a minha cabeça, e nos cestos mais altos haviam todos os tipos de manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves comiam o cesto na minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves do céu comerão a sua carne. E ao 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e do padeiro na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo, e deu a este o seu copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia dito. Eu peço você que preste atenção comigo, você bem ligeiro, bem rápido, para que você entenda algo profundo nesse texto. Pastor, o que esse texto conta? Esse texto conta basicamente o seguinte: José é preso injustamente, já havia sido vendido, e agora ele está preso no cárcere ali do capitão da guarda de Faraó. E o texto vai dizer que ele está preso lá, Deus prospera ele na prisão, mas mesmo prosperando naquele lugar, não era o lugar que ele deveria estar, porque não era esse o propósito de Deus. E acontece de o copeiro de Faraó e o padeiro vacilarem com Faraó. Faraó manda eles para a prisão e eles vão para o mesmo lugar que José está. Chegando lá, naquele cárcere onde José está, eles ficam à disposição de José. Dormem e ambos têm um sonho na mesma noite. Acordam de manhã perturbados porque não conseguiram entender o sonho. Possivelmente contou para alguém ali,
porque eles falam que ninguém pôde interpretar o sonho. José, quando chega pela manhã, vê o semblante dos dois caídos e pergunta: o que houve? Por que vocês estão assim? E algo interessante acontece. A Bíblia vai dizer que eles falam para José o seguinte: olha, a gente sonhou aqui e ninguém conseguiu interpretar. José vai dizer: quem é o dono da interpretação dos sonhos, senão Deus? E ali José diz: me conta o seu sonho. E o primeiro que conta é o copeiro, falando que viu 3 ramos, um cacho de uva, que ele espremia a uva no copo e que dava o copo na mão do faraó. A história diz que José interpretou o sonho dizendo que ele voltaria para a casa real servir a faraó. Isso aconteceu. O segundo que sonhou foi o padeiro. Disse que tinha 3 cestos brancos na cabeça. No último cesto tinha toda a comida que ele fabricava e que vinha aves e comiam. José interpretou o sonho. Disse que daqui a 3 dias Faraó ia lembrar dele, que levantar a cabeça é lembrar, tá? Faraó ia lembrar dele, mas que ia matá-lo e pendurá-lo numa madeira e as aves do céu iam comer a sua carne. E isso também aconteceu. Agora você deve estar me perguntando: pastor, aonde essa história vai se aplicar na minha vida? Já que o Senhor, antes de entrar no texto, ensinou a gente sobre narrativas profética, doutrinária, histórica, falou sobre um texto que é alvo de polêmica na hora da interpretação. Aonde esse texto que o Senhor acabou de ler cabe na minha vida hoje? Vamos lá? Porque toda vez que eu ler um texto é porque tem uma aplicação. Vamos observar? Reparou? Por que José foi parar no Egito? Vamos voltar lá no início da história de José. Por que esse moço foi parar no Egito? Por causa de 2 sonhos. O primeiro, que ele via o fecho dele de pé e 12 fechos dos irmãos dobrados à sua presença. O segundo é porque ele diz que viu várias estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Por causa desses 2 sonhos, José é maltratado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, amado extremamente pelo pai, depois quase morto no deserto, vendido no deserto e levado para o Egito. Repare que se José não tivesse sonhado ou falado desse sonho aos seus irmãos, nada disso tinha acontecido dessa forma. Aí alguém pode dizer: mas pastor, José tinha que chegar no trono do Egito. É fato, era propósito de Deus José chegar no trono do Egito. Era propósito. Isso tinha que acontecer. Mas, gente, eu não acredito que Deus ia usar discórdia dentro de casa, quase um assassinato, a venda de um irmão, o sofrimento de um pai por mais de 20 anos pensando que seu filho estava morto, uma acusação de adultério, de estupro no Egito, o sofrimento dentro de um cárcere para depois exaltar José. Eu não acredito nisso. Principalmente que Deus ia criar discórdia entre os irmãos só para honrar José. Você concorda comigo? Será que Deus ia fazer um montão de coisa ruim por causa de uma boa? Ah, pelo amor de Deus. Eu não acredito nessa interpretação de que tudo que aconteceu na vida de José era projeto de Deus para colocar ele no Egito. Eu não sei de que forma ia acontecer, mas uma coisa eu sei: Deus não usa erros para me promover ao acerto. Deus não usa coisas ruins, discórdia, confusão familiar, tentativa de assassinato para me colocar no lugar que Ele quer. Eu não acredito que Deus vai desonrar a vida de alguém para me honrar. Eu não acredito. É igual um vídeo que eu coloquei ontem lá no YouTube sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela queria o seu milagre, mas ela não quis desonrar Jesus para alcançar o seu milagre. Eu acredito que Deus levaria José ao lugar mais alto do Egito? Levaria, não sei como, mas levaria. Agora o que aconteceu aqui é que os homens têm o seu direito de escolha. José escolheu contar o seu sonho. E os seus irmãos escolheram odiá-lo por causa do seu sonho. Então, queridos,
O que eu quero que você pense comigo é que por causa desses dois sonhos, José vai parar no Egito. E passou poucas e boas, quase morto, jogado num poço. A sorte é que não tinha água. Se você ler o texto, vai dizer que os seus irmãos jogaram ele no poço e lá não tinha água. Vendido por uma caravana de moabitas e ismaelitas, colocado no Egito como escravo, revendido, né, no Egito, acusado de adultério, de estupro pela mulher do seu senhor, colocado no cárcere, numa masmorra. Ele mesmo fala, eu estou numa masmorra. Tudo isso por causa de dois sonhos. E agora, gente, José está lá no cárcere e me aparece dois sonhos. Pense comigo, por causa de dois sonhos, José vai parar no Egito. E agora, por causa de dois sonhos, José vai sair do lugar que está para ir para onde Deus queria que ele fosse. Mas preste atenção comigo, porque o que eu quero usar aqui, que na realidade não é por causa de dois sonhos, de três, porque no capítulo 41, o faraó vai sonhar, e a Bíblia vai dizer que ninguém vai interpretar o sonho, e aí o copeiro lembra de José, José vem, interpreta o sonho de faraó, e é assunto, né, colocado no lugar mais alto ali do Egito depois de tudo isso. Mas é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que por causa de dois sonhos, José vai para o cárcere. Gente, qual era a atitude de qualquer indivíduo diante da palavra sonho agora? Total repulsa. Ei, não vem com essa conversa de sonho para cá não. Não vem com esse papo de sonho para cá não, que por causa de sonho, olha onde eu vim parar. Não vem com esse papo de sonho não. Qualquer ser humano que tivesse distante de uma lógica de fé, ia fazer isso. O que, pastor? Ia renegar na hora. Opa! Não vem não. Quero saber de sonho não, meu irmão. Se tu não pôde interpretar, o problema é teu. Foi tu que sonhou? Qualquer um. Por quê? Porque por causa de sonho, esse rapaz foi para lá. Mas José faz totalmente ao contrário. Ao invés de ser repugnante ou estipar para longe dele os que sonharam, José vai dizer o seguinte: só Deus interpreta os sonhos. Conta para mim. Isso me impressiona, porque por causa de sonhos, esse rapaz para nesse lugar. O mais lógico na mente de qualquer ser humano era que ele deveria se afastar de todo e qualquer tipo de papo de sonho. Mas não, gente. José, mesmo indo parar no cárcere por causa de sonho, ele não deixa de usar o dom que Deus lhe deu. E qual era? Interpretar sonhos. José recebeu isso de Deus. E agora, mesmo diante de uma aflição por causa de sonhos, ele não deixa de usar a ferramenta que Deus lhe deu. E aonde eu quero aplicar isso hoje? É no nosso contexto de vida. Porque eu conheço muita gente que por causa da obra diz, vou dar um tempo. Eu conheço pessoas que dizem, pô, cara, tá muito pegado para mim. Depois que eu comecei a me envolver no caminho da pregação, rapaz, é só prova em cima de prova. Eu vou ver se dou um tempo para ver se dá um refresco. Eu conheço mulheres que abandonaram a mesa de oração por falar, não aguento mais não. Desde quando eu me sentei naquela cadeira, é só luta, é só dificuldade. Eu conheço pessoas que se afastaram de um departamento. Rapaz, eu era líder dos jovens, das crianças, das irmãs, dos adolescentes, mas depois que eu me envolvi, rapaz, caramba, é só perseguição, o diabo não para de me perseguir. Vou dar um tempo para ver se para. Eu conheço pastores, amigos meus, que largaram igrejas dizendo, rapaz, depois que eu virei pastor, meu irmão, a luta aumentou. E é verdade, aumenta muito, gente. Rapaz, tem hora que eu, pastor Adriano, sinto saudade do tempo que eu era só pregador. A luta dobrou? Dobrou. Aumentou? Aumentou. E eu conheço muita gente que por causa disso preferiu se abster daquilo que Deus lhe deu, por causa das situações adversas que vieram por causa daquilo que Deus deu. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Você acha que o diabo vai ficar alheio à vocação que Deus te deu? Você acha que o diabo vai ficar alheio
a missão que o Senhor te deu? Você acha que o diabo vai ficar alheio a tudo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos? É claro que não. O diabo vai se levantar para tentar parar você, para tentar impedir você, para tentar provocar a tua não chegada no lugar que Deus estabeleceu. E é assim que eu interpreto essa história de José. José deixou claro o que Deus tinha com ele. Então o diabo fez tudo o que podia fazer para que José não chegasse aonde Deus queria. Mas o resultado final é que mesmo que com todas as intempéries que o diabo coloca no caminho, mesmo com todas as adversidades que o diabo possa provocar no caminho, se Deus sonhou para José um trono no Egito, mesmo passando pelas covas no deserto e as prisões da vida, ele chegaria lá. Assim é na minha e na tua vida. Deus te deu uma missão, lute para concluí-la, porque mesmo o diabo se levantando no meio do percurso, ele não terá poder para te parar, se você assim decidir continuar. O problema é que muita gente decide parar, aí o diabo vence. O problema é que muita gente decide se entregar, aí o diabo conquista a sua vitória. Mas se você colocar no seu coração hoje dizendo, mesmo que depois que eu me entreguei a essa vocação, que eu me entreguei a esse chamado, que eu me entreguei a essa missão que Deus me deu, os problemas, dobraram de tamanho. Mas mesmo que eles estejam gigantes, eu não vou retroceder, eu vou continuar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é fiel para te fazer permanecer de pé, mas o que Ele espera de você é coragem para não desistir. O diabo só vai vencer se você decidir parar. Eu vou repetir de novo, o diabo só vai vencer se você decidir parar, mas se você decidir confiar, se você decidir permanecer, se você decidir mesmo sofrendo, continuar usando os dons que Deus te deu, sabe o que vai acontecer? Uma hora dessa, Deus vai usar o local que você estava, a situação que te levou para lá, para te colocar aonde Ele queria. Lembra? Por causa de sonhos, José foi parar no cárcere. E por causa de sonhos no cárcere, José foi parar na sala de Faraó, que sonhou também, que levou ele até o trono. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por causa de sonhos, José foi parar no cárcere. Se José, lá no cárcere, falasse, não vou mais me envolver em sonho não, esquece esse negócio de sonho, ele não ia interpretar o sonho dos copeiro e nem do padeiro. Resultado, Faraó, no capítulo 41, ia sonhar. Ninguém ia interpretar. Se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro, que agora está na presença de Faraó, o copeiro não ia poder falar. E eu conheço alguém que pode interpretar o teu sonho. Reparou que a sua decisão de permanecer usando o dom que Deus te deu na hora da luta vai te promover no momento mais improvável da tua vida. Porque 2 anos já havia se passado. A Bíblia vai dizer, 2 anos depois da interpretação do sonho do copeiro, é que Faraó vai sonhar. Não foi uma semana depois que o copeiro voltou para casa, ou melhor, 3 dias, né? 3 dias depois que o copeiro voltou a servir Faraó. Não foi no 3º dia ou no 4º. Foram 2 anos depois, gente. 2 anos depois que o copeiro vai sonhar, que o Faraó vai sonhar, que o copeiro vai ver que ninguém interpretou e vai lembrar de José. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Mesmo que os momentos da vida se tornem a cada dia mais difíceis por causa daquilo que Deus te deu, não retroceda. Se é por causa do teu chamado que o inimigo está te perseguindo, continua com ele na ativa. Não abaixe a guarda. Continue usando as ferramentas que Deus te deu. Ah, pastor, mas é desde que eu comecei a usar os dons que o Senhor me deu que esses problemas apareceram. Então não desista. Continue usando os dons que Deus te deu. Ah, pastor, mas é desde que eu comecei a fazer as minhas lives aqui para abençoar vidas,
o problema começou a aumentar. Não desista, continua fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, pastor, desde que eu comecei a orar por vidas, que eu me envolvi no ministério de diáconos, que eu comecei a me aprofundar na vida ministerial, desde que eu comecei a cuidar de vidas, apareceu aí para mim o pastor Nelson, desde que eu comecei a minha caminhada pastoral, pastor, antes eu era só o segundo e o ajudador lá do pastor Léo, mas depois que eu assumi a igreja lá de Curicica, a luta começou a aumentar. Mesmo assim, continue perseverando, que se é por causa do teu dom que o inferno está te perseguindo, será por causa do teu dom que Deus será glorificado e você será colocado no lugar que Ele quer que você vá. Porque se foi por causa dos sonhos de José que ele foi parar no Egito, também foi por causa de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, e depois o de Faraó, que Deus colocou ele no lugar mais alto daquela terra. Então o que eu quero dizer para vocês é: usem aquilo que Deus deu para vocês, mesmo que a luta duplique de tamanho. Não pare de usar os talentos que Deus te deu. Não pare de se envolver naquilo que Deus te chamou para se envolver. Não pare de ajudar as pessoas que Deus te colocou à disposição para ajudar. Não pare de ser profeta. Não pare de ser um homem e uma mulher usado por Ele. Mesmo que as lutas cresçam, continue firme aí, porque o que Deus tem para você, o inferno não impede, a não ser que você prefira recuar. Porque o que tem de gente que enterrou os seus dons por causa de perseguição, o que tem de gente que enterrou os seus dons por causa daquilo que Deus colocou em suas mãos, como eu disse a você, eu conheço líderes de jovens que entregou o departamento porque a luta aumentou depois que se tornou líder. Eu conheço muitas missionárias, mulheres de oração, que abandonaram a mesa de oração porque a luta se aumentou depois que se tornaram lá. Eu conheço pastores, pasmem vocês, eu conheço pastores que abandonaram o altar depois que se tornaram pastor. Hoje preferem só ficar ali pregando, ajudando o pastor. Então, não deixe com que a perseguição por causa daquilo que Deus te deu te pare. Pelo contrário, use essas perseguições, essas afrontas do maligno, seja de modo totalmente espiritual ou de modo físico. Porque no caso de José, o diabo usou pessoas e situações para tentar impedir José de chegar onde Deus queria. E foi um plano dele fracassado. José chegou aonde Deus queria. Agora, sabe por que José chegou aonde Deus queria? Porque ele não desistiu de continuar sonhando e interpretando os sonhos. Ele poderia muito bem dizer: nunca mais eu sonho e nem interpreto o sonho de ninguém. Mas não. Ele continuou sonhando, acreditando e interpretando, que é o dom que Deus deu para ele. Para fechar aqui, para me terminar, interpretar sonhos foi o dom que Deus deu para José. Não só para interpretar os seus, mas o de outro. E mesmo indo para o cárcere por causa de sonho, José não para de usar o dom que Deus deu a ele. Essa é a palavra, essa é a frase que é a coluna dorsal dessa minha mensagem nessa manhã. Mesmo indo parar no cárcere por causa do dom de sonhar e de interpretar, José não parou de usar o dom que Deus deu. Então, mesmo que o diabo te persiga, tente te parar por causa do dom que Deus te deu e do lugar que Deus te colocou para servi-lo, não retroceda. Porque o único jeito do diabo vencer é se você decidir parar. Mas se você decidir seguir em frente nessa vocação e nessa missão que Deus te deu, deixa eu te falar uma coisa, o lugar que você vai chegar é o lugar que Deus queria que você chegasse. Mesmo que você enfrente resistência no caminho, mesmo que você enfrente dificuldades no caminho, eu tenho certeza que você vai chegar. Porque isso aconteceu comigo. Você acha que foi fácil chegar até onde eu cheguei hoje? Não, gente. Foi muito difícil. Mas eu nunca deixei de acreditar no sonho que Deus me deu. E continuei usando a ferramenta que Ele colocou em minhas mãos. Estou hoje aqui, fazendo uso dela para abençoar a tua vida. Então não desista daquilo que Deus te prometeu e nem desista do dom que Ele te colocou nas mãos.
Continue sendo profeta, continue sendo adorador, continue sendo aquele e aquela que Deus usa para a glória do nome dele. Então até a próxima. E eu te convido a você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreva. PR Adriano Rocha. Faça parte aí dessa nova caminhada, me ajude, porque quanto mais gente eu tiver lá, mais possibilidade de continuar pregando, os meus vídeos ficam lá em cima e as pessoas podem acessar com mais facilidade. Então me ajude aí a continuar proclamando o reino de Deus lá no YouTube também. Se inscreve lá no nosso canal, PR Adriano Rocha, e me ajude aí a continuar pregando lá. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado aí pela palavra aqui, igual a nossa irmã Vanessa, ó. Que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado, minha irmã, e a todos vocês que estão aí me saudando com uma palavra de ânimo e me encorajando a continuar nessa minha missão. Porque Deus é fiel para nos fazer chegar até lá. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Não esquece de compartilhar aí, porque você compartilhando ajuda muita gente também. Tchau. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Que essa palavra sirva de instrumento, de combustível para a caminhada ministerial e para aquilo que o Senhor tem com cada um aqui. Porque essa palavra não foi só para obreiros, diáconos, diaconisas, missionárias, presbíteros, pastores, evangelistas, não. Essa palavra é para todo aquele que crê no Teu nome, que já recebe de pronto uma missão, que é pregar a Tua palavra. E o diabo vai se levantar para que ele não pregue, para que ela não anuncie. Mas que essa palavra sirva de combustível, porque o Senhor é fiel. Continuaremos usando o dom que o Senhor nos deu, mesmo diante de muita luta e de muita afronta da parte do adversário. Não vamos retroceder, porque sabemos que vamos chegar no lugar que o Senhor quer que chegamos. Assim abençoe Teu povo e dê a eles um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.